Olá, amigos telespectadores, vocês que estão nos assistindo. O meu nome é Pastor Alain. Eu estarei aqui semanalmente com o pastor Adão Lemos. Nós somos ali da comunidade Batista Vida Nova, em Camobi, e nós queremos compartilhar de uma palavra de fé. Esse programa já tem o nome Palavra de Fé, e eu gostaria de, juntamente com vocês, nesse dia, compartilhar de uma palavra. A palavra de Deus que está situada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero nesta oportunidade falar sobre casa. A palavra de Deus, quando ela nos diz, ela está falando, se referindo à casa, ela não está se referindo, aqui no caso, aqui é uma parábola, é um ensinamento de Jesus, mas a palavra de Deus ela está se referindo à casa como pessoa, nós como casa, como habitação de Deus. E aí nós lemos aqui, nesta passagem, que um homem, ele é considerado prudente quando ele ouve a palavra de Deus e ele pratica a palavra de Deus. Ele é considerado uma pessoa prudente porque a sua casa está firmada, estruturada na rocha. Mas o interessante que nós vemos nesta palavra é que tanto aquele que edificou a sua casa sobre a areia e aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ambos vieram sobre eles os ventos contrários. Sobre ambas as casas vieram as adversidades, vieram os momentos difíceis. E é sobre isso que eu gostaria de falar neste dia com todos vocês que estão nos assistindo. Por que hoje nós vemos muitas casas, muitas famílias, muitas empresas, muitas pessoas, elas desabarem, elas caírem no descaso, elas caírem no desânimo, no cansaço? Talvez porque a sua estrutura, ela não teve um fundamento sólido. Talvez você que está me assistindo, você tem um problema familiar e a sua base familiar você herdou do seu pai. Talvez lá no passado você vem de uma família onde você viu o seu pai brigar com a sua mãe, o seu pai ou a sua mãe não dar o valor devido ao seu pai, e esta hoje é a base de família que você tem. Essa é a base que tem te sustentado de hoje para um futuro. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque talvez é isso que tem feito com que você não consiga ser uma pessoa vencedora nessa área. Está faltando firmar a sua casa, a sua estrutura numa rocha consolidada. E a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele é a pedra principal, ele é a rocha, a pedra de esquina, o alicerce principal de toda a casa. Se nós levantarmos hoje, por exemplo, a nossa família e colocarmos diante de Deus, diante de Jesus, com certeza virão os ventos, os ventos contrários. Nós não estamos aqui nesse dia para dizer para você que você não vai ter problema. Não, você não vai ter problema, eu estou agora lendo a Bíblia, então todos os meus problemas foram resolvidos. Não. Mas quando nós estamos com a nossa casa firmada em Jesus, nós administramos os problemas de uma forma diferente. Nós administramos o problema com uma estrutura maior, com uma estrutura melhor. Não é qualquer coisa que vai derrubar esta casa. Não é qualquer problema que vai derrubar esta família. Hoje, muitos problemas que têm atrapalhado as famílias, por exemplo, é o problema financeiro. As pessoas, elas se casam, elas se juntam sem uma formação, sem um conhecimento. Muitas vezes os jovens,
eles têm aquilo, no início da sua caminhada, eles enxergam tudo como um mar de rosas, como uma maravilha, e aí quando não tem aquele ensinamento, aquela estrutura que já tem que vir desde casa, desde os pais. E aí quando vem a primeira adversidade, quando vem a primeira crise financeira, ou quando vem a primeira enfermidade, este casamento, ele é um casamento que está propício a se desfazer. Esta casa está com perigo de ruir, de ser grande a queda desta casa, desta família. Por isso Jesus ele nos dá o ensinamento que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus e guarda a sua palavra, os ventos eles virão, os ventos contrários eles virão, soprarão com força, virão as ondas, as águas, as adversidades, mas enfim, esta casa ela vai estar tão estruturada, numa rocha tão firme, tão poderosa, que ela não vai ser abalada. Talvez a sua estrutura, a estrutura da sua casa ou a estrutura da sua vida também, ela foi baseada na fé dos seus familiares. E muitas pessoas também hoje elas estão se perdendo porque elas não têm uma estrutura firmada na sua fé. Elas não sabem mais em quem acreditar. As pessoas ouvem muitas coisas, nós ouvimos muitas coisas. Talvez você venha de uma família onde você não teve um ensinamento com relação à sua fé. Você teve a liberdade de escolher. Ou talvez você está passando por uma situação assim e você nem acredita na pessoa de Jesus ou na presença de Deus. Mas essa estrutura, esta base, este alicerce, ele tem que ser consolidado nas nossas vidas. Nós temos que firmá-lo. Jesus, ele diz na sua palavra no Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, senão por ele. Ele também diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Mas ele complementa este versículo dizendo assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, quando nós entendemos que o próprio Jesus falou sobre os fundamentos desta casa, desta construção, de estar firmada com alicerce, de estar construída nenhum alicerce firme. E ele fala também no Evangelho de João que esta casa, que o ladrão, aliás, o ladrão ele vem para destruir. Nós entendemos que hoje, se nós olharmos à nossa volta, pessoas muito próximas de nós, talvez pessoas próximas da sua casa, seus familiares, você vai fazer a leitura do que eu estou fazendo aqui nesse dia. Lares sendo destruídos, alegria sendo roubada, a destruição tomando conta de muitas famílias. Talvez você mesmo que está aqui, neste momento me assistindo, você está se encaixando nisso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você nesse dia que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu também não estou aqui para desfazer nenhum tipo de formação técnica, né? Nós até incentivamos e nós temos que buscar o conhecimento, nós precisamos estudar, nós precisamos cada vez mais aprender, porque o mundo hoje está passando muito corrido, muito depressa, né? As informações elas passam muito depressa. Hoje nós aprendemos uma coisa, conhecemos um equipamento, por exemplo, e logo amanhã as coisas já mudam. Já nós temos que nos atualizar, nós temos que buscar o conhecimento. Só que o salmista, ele diz no Salmo 127 o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que nós entendemos com isso? É válido todo o nosso conhecimento, é válido toda a busca de conhecimento. Só que também nós aprendemos com a palavra de Deus, amados, que lá no livro de Oséias, que o profeta diz assim, que o povo se perde porque lhes falta o conhecimento. E este conhecimento que ele está se referindo é o conhecimento de Deus. Então, muitas vezes nós transferimos o nosso tempo, transferimos a nossa vida e construímos a nossa casa numa base que ela não é sólida, numa base que não é firme, não é forte o suficiente para nos manter de pé mediante as adversidades que nós iremos enfrentar. Talvez não é a faculdade, não é o curso técnico que vai me dar a estrutura
e a força necessária para que eu consiga me manter de pé. Quando o profeta Oséias fala isso, ele está falando do povo se perder, o povo perecendo, porque lhes faltava o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui. É com este propósito que nós estamos aqui, fazendo este programa, né, entrando na sua casa através deste meio de comunicação, para dizer para você, para convidar você, se talvez você fez uma leitura da sua vida e você se identificou com esta palavra, talvez você diz assim, mas pastor, isso está acontecendo comigo, a minha casa ela parece que não tem estrutura, eu não sei que caminho seguir, eu não sei para que lado ir, parece que tudo que eu planejo, tudo que eu faço não dá certo. Está faltando você, independente da sua idade, independente do seu conhecimento, está faltando você firmar a sua casa na rocha verdadeira, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer, quando nós compramos um aparelho novo, sempre vem junto na caixa um manual de instrução que fala como nós devemos utilizar este aparelho, aonde colocar, como ligar, como guardar. O Senhor Deus, Ele deixou o manual para as nossas vidas, que é a palavra dEle. A palavra de Deus, Ele é o manual que nos ensina como educar os nossos filhos, como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para nos ensinar em todas as áreas e fazer com que a nossa vida, fazer com que a nossa família, com que a nossa casa, ela esteja estruturada numa rocha firme, numa rocha verdadeira. Por isso, eu quero convidá-los a participar conosco das nossas reuniões lá na comunidade Batista Vida Nova em Camobi, que está situada na RS 509, na faixa velha, o número 3278. Nós temos ali os nossos encontros nas quintas-feiras, às 20 horas, e nos domingos, às 20 horas. Eu quero, antes de encerrar este programa, eu quero convidar você que está me assistindo, você que se identificou com esta palavra, você que viu, que se enxergou através desta mensagem. Talvez você pensou assim, poxa, o meu casamento ele está desestruturado, o meu casamento está com problema, a minha família está sem estrutura nenhuma. A base que eu tinha de família era o que eu aprendi com os meus pais. A base que eu tinha de empresa, de trabalho, é o que eu aprendi com os meus amigos. Por isso, eu quero orar por você neste momento e desejar que Deus abençoe você cada vez mais em nome de Jesus. Amado Senhor, eu quero aproveitar esta oportunidade para orar e abençoar a vida de todos os telespectadores, todas as pessoas que neste momento estão assistindo o programa Palavra de Fé, que elas, através desta palavra, possam, a partir deste dia, a partir deste momento, firmar a sua vida, a sua família, a sua casa, no Senhor Jesus. É o que eu te peço neste dia e desde já te agradeço, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a semana que vem.